Olá pessoal, tudo bem? André Oliveira Oficial, tudo bem com vocês? Espero que sim. E obrigado por você abrir mais esse vídeo, um vídeo bastante importante aqui. Temos uma convidada especial, doutora Julieta, como está? Tudo bem? Tudo bem, André, e você? Tudo bem, obrigado por aceitar o convite. E vamos trocar aqui um bate-papo, informações importantes sobre nutrição, e não só nutrição, exercício físico, a parte emocional. E espero que você continue aqui com a gente para aprender e aprender bem, aprender coisas importantes, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar então acredito eu, pela nutrição, que é a área, inclusive eu estava vendo o seu site, muito bonito o seu site, vi que também é formada, graduada e mestre também, não é isso? Se quiser falar um Isso pouquinho do seu mesmo. currículo, seria interessante nós sabemos aqui. Tá bom, André, posso me apresentar sim, Claro. agradecer o convite também, né? Fiquei muito feliz com o convite e poder participar do teu canal, que eu sou seguidora, faço as aulas, adoro. Então, muito obrigada. Então, meu nome é Julieta, eu sou nutricionista, sou graduada em nutrição na Argentina, revalidei o meu diploma aqui no Brasil, onde vim fazer mestrado, fiz mestrado em ciências dos alimentos. E, posteriormente, para me capacitar mais para o atendimento em consultório, eu fiz 2 pós-graduações, uma em nutrição clínica funcional e a outra em saúde quântica. E a partir dali já são mais de 11 anos em consultório, atendendo pacientes de forma bem individualizada, né, justamente para poder ajudar de forma holística esses pacientes. Trabalho também com grupos de emagrecimento, agora no formato virtual, nesse novo ano com tantos desafios. Então, a ideia é a gente poder ajudar um pouquinho com alguns conhecimentos para quem está buscando emagrecimento de forma saudável, né? Bacana, bacana. Ó, ela falou uma coisa importante, vocês repararam? Eu reparei. Gostei que você falou assim, esse ano com tantos desafios, algumas pessoas iam dizer com tantos problemas. Gostei que você disse, e é verdade, desafios. Temos que ver as coisas como um desafio para também crescermos. E é bacana, bacana, gostei. E explica um pouquinho, vamos lá. Aliás, deixa eu explicar. Eu convidei a doutora Violeta porque ela faz as minhas aulas, depois um dia mandou uma mensagem no Instagram e eu gosto de ver quem é que me acompanha e acabei convidando. Então, como ela faz as minhas aulas, nós vamos linkar um pouquinho aqui, claro, uma nutrição mais para quem faz aulas, para quem faz esporte. E aí é bacana também para você entender em relação às minhas aulas o que você pode fazer depois, no final vou falar o que você faz antes, o que você faz depois, e vai ficar interessante. Doutora, para quem faz, por exemplo, quem quer perder peso, né? Imaginando que a pessoa quer emagrecer, o que é que você pode começar a falar um pouco sobre isso? Perfeito, André. Eu penso que há alguns pilares que a gente pode abordar sobre o emagrecimento de forma saudável, né? Lógico que eu, como nutricionista, vou puxar para o lado da alimentação, mas claro, ele é fundamental para o emagrecimento saudável. A gente precisa pensar numa alimentação com base em alimentos de verdade. A gente não pode ficar pensando somente em calorias, porque tem produtos industrializados que são bem baixos em calorias, mas que são terríveis para a nossa saúde, nos causam inflamação, nos levam a adoecer. E nosso corpo, ele foi feito para se alimentar com comida de verdade. A gente precisa pensar que a gente tem milhões de anos com uma genética de um homem que ficou se alimentando com produtos que ele adquiria da natureza e muito pouco tempo para o nosso corpo se adaptar para esses alimentos industrializados, produtos industrializados, na verdade não são bem alimentos, né? Que nosso corpo não reconhece como alimento. Então, claro, a gente vai abrir algumas exceções, vai ter momentos de coisas que não são tão saudáveis, mas no dia a dia o que tem que estar presente é alimento que provém da natureza. Tanto em termos de salada, verduras, legumes, hortaliças, frutas, cereais integrais, tubérculos, né? Para quem não é vegetariano nem vegano, as carnes na sua forma mais natural possível e magras, não as industrializadas e processadas. Então, essa tem que ser a base da nossa alimentação. Tanto para o emagrecimento, que aí a gente tem que pensar na qualidade e na quantidade, porque não adianta me alimentar com alimentos de verdade e comer demais, não vai dar muito certo para o emagrecimento, mas para emagrecimento com saúde tem que ter sim esses alimentos de verdade. Então isso é básico e crucial. Sem ir extremismos, como eu falei, né? Vai ter produtos industrializados porque eles nos facilitam muito a vida, mas a base tem que ser com comida de verdade. Isso não tem muito como escapar se a pessoa quer emagrecer de forma saudável.
E tem outro dos pilares que eu penso que é a atividade física, que, né, eu gostaria que você abordasse um pouquinho também para os novos seguidores do canal. E tem um lado emocional que a gente pode trazer um pouquinho no final, se der tempo. Bacana, bacana. Pensando nessa quantidade de alimentos, né, infelizmente as pessoas têm uma vida muito corrida e você falou um ponto importante. Então, os alimentos que são mais industriais, alguns vêm ajudar a nossa rotina, e às vezes tem que colocar esses alimentos. Eu também uso muito pouco. Eu costumo dizer no canal, se tiver plástico, evita usar. É bem fácil. Se tiver um plástico envolvido, é evitar usar. Mas às vezes é o que você falou, às vezes aquela correria temos que colocar alguma coisa. Então, numa proporção, mais ou menos o que é que você diria de alimentos vivos, naturais e os industrializados? Mais ou menos. Se for possível, né, dentro dessa correria, ir para o 90% de alimentos naturais e 10% de industrializados, que são aqueles que realmente tem coisas que são industrializadas, mas que têm um único ingrediente. Vou dar um exemplo bem simples, que é o azeite de oliva. Ele vem engarrafado, foi uma indústria que pegou a azeitona, prensou, colocou tudo de um jeito que ele durasse, vem uma garrafinha para nós. É um produto industrializado, mas é um alimento de um único ingrediente. Okay. Então, isso a gente não vai escapar. E a gente também não pode pensar que todo mundo vai ter uma horta e uma criação de animais em casa para ter tudo acesso direto, né? Claro. Então, mas assim, se a gente for pensar em vegetais, tem que ter, no mínimo, nas duas principais refeições, que são almoço e janta, tem que ter uma boa porção de vegetais. Tem gente que não gosta de salada crua, de folhas verdes escuras, eu não estou me restringindo a isso, mas legumes, verduras. Agora, aqui no Brasil, a gente está com frio no sul, eu moro em Florianópolis. Moro em Florianópolis, então, pode ser os legumes quentes, pode ser sopa de legumes, não precisa ser só salada fria, crua e de folhas verdes, né? As frutas nos lanches que provém da natureza. Então, se a gente pudesse pensar 90% em alimentos de verdade ou daqueles que são de um único ingrediente que uma indústria processou para que chegue até nós, e uns 10% daqueles que são mais processados, acho que já está de bom tamanho. Isso, claro, por cima, dentro das possibilidades de cada um. E claro que cada vez tem mais produtos industrializados, mas aqueles que vendem em lojas de produtos naturais, que são direcionados para um público diferenciado, que apesar de ter vários ingredientes, são ingredientes saudáveis. Então, a leitura de rótulos também pode ajudar, porque a gente sabendo quais os ingredientes que estão formando parte desse rótulo, a ordem em que esses ingredientes aparecem é importante, porque eles têm que estar em ordem decrescente. Então, se o primeiro ingrediente, por exemplo, for açúcar, o que mais tem naquele produto é açúcar, não vai ser interessante. Então, essa leitura de rótulos também pode nos ajudar a não nos restringir tanto se a gente tem uma vida corrida. Mas a gente precisa ir se munindo desses conhecimentos para fazer as melhores escolhas, né? Claro, até porque os químicos envolvidos nesses alimentos vão alterar toda a parte hormonal, toda a parte, enfim, o corpo todo fica todo desregulado, né? Com certeza. Todos esses aditivos, né, que fazem o produto durar mais tempo, ficar mais gostoso, mais atrativo, são químicos que o nosso corpo não conhece. Então, claro, tudo que tem aquele anti no final, conservante, acidulante, corante, se tem muito disso, vai estar no final da lista, porque eles estão em menor proporção, então, proporção eles ficam no final da lista de ingredientes, mas se tiver muito disso, você já pode pensar que aquilo tem muita daqueles químicos que nosso corpo não reconhece como alimentos, né? Inclusive, os conservantes que deixam uma vida de prateleira maior pode influenciar até na nossa microbiota intestinal. Eu estudo bastante sobre microbioma também, porque eu presto consultoria para um laboratório que faz análise de testes genéticos e de microbioma. E os conservantes, apesar de serem bons para o fabricante, porque o produto dura mais tempo, e para quem compra acha que é legal, porque não estraga, eles podem alterar até as bactérias que estão no nosso intestino. Então, é muito delicado, a gente precisa realmente se restringir àqueles industrializados que são necessários, ou aqueles que a gente vai comer porque gosta, porque quer tirar uma vontadezinha pontual, e no dia a dia, comida de verdade. Claro. Eu costumo dizer o que estraga uma boa alimentação ou até uma dieta não é aquele disparate, aquela coisinha que você faz de vez em quando. É realmente você fazer tudo errado todos os dias. Se de vez em quando, um domingo, você tomar um sorvete, tudo bem, ok, tal. Agora, se todo dia depois do almoço você tomar um sorvete, aí é que o negócio vai ficar complicado.
Olha, uma outra pergunta que agora, uma dúvida é quase que minha, né? Explica um pouquinho qual é a diferença daquela frutose, que é a frutose conservante, ou química no caso, né? Conservante, que está nos alimentos, e a frutose da fruta. Uhum, O que é que seria isso? perfeito, André. Tem se falado muito contra a frutose e tudo, Isso. mas na verdade, né, a frutose que está nas frutas, claro que tem frutas que foram sendo modificadas para elas ficarem mais doces, não são iguais às que eram antigamente, mas é uma frutose que o nosso corpo consegue lidar com essa quantidade, porque imagina uma fruta mais ou menos do tamanho de uma maçã grande, né, com certa quantidade de frutose, com muita água e muita fibra junto, o corpo vai absorver essa frutose de forma lenta a nível do intestino. É diferente de você comprar um suquinho industrializado que tem frutose concentrada, ou xarope de frutose retirada do milho, que aí é tão rápida a chegada dessa frutose no nosso organismo, o intestino não tem nada que segure a absorção rápida dessa frutose, chega no nosso fígado e aí isso se acumula muito rapidamente. Então, o impacto, né, a molécula pode ser igual, mas você ingerir ela dentro de uma fruta que provém da natureza e tomar ela num líquido que não tem nada junto que segure a velocidade, que está muito concentrada essa frutose, o impacto para o organismo é bem diferente. E daí que veio toda essa coisa, que as frutas, que a frutose, que o fígado, que gordura no fígado, não é a fruta do alimento, não é a frutose da fruta do alimento, e sim a frutose dos produtos industrializados, dos sorvetinhos industrializados que tem muito xarope, As que não são aqueles, bolachas, né? quase tudo tem As frutose. bolachinhas, os suquinhos. Então, essa concentração de frutose, que muitas vezes vem na forma de xarope de milho, xarope de frutose, ou simplesmente uma concentração muito grande de açúcares, é que o nosso corpo não dá conta, é muito rápido aquilo. E aí é que vem o mal que isso nos causa, né? Ok, ok. E agora houve um ponto aqui que comentou que despertou aqui, em relação, aliás, as minhas alunas presenciais, né, e as também aqui online, André, a minha genética, olha, eu sempre fui assim, a minha genética não tem jeito, eu não vou perder peso. Qual é a sua ideia sobre isso? Claro, com certeza deve ter estudado bem sobre isso. O que é que pensa sobre isso? Perfeito, André. Eu adoro esse tema. Já faz um tempo que eu estudo e me aprofundo, justamente por estar prestando consultoria nesse laboratório que faz esses testes. E existem genes que estão já muito bem estudados e que aumentam, sim, o risco de sobrepeso, de obesidade, de compulsão ou de falta de saciedade e de acúmulo de gordura corporal. Mas aí, puxando um pouquinho para o nosso lado da atividade física, o que acontece? O principal desses genes, que é chamado gene da obesidade, tem a sigla FTO. Esse gene, para os praticantes de atividade física, mesmo que haja um polimorfismo genético, uma mudança genética nele, ele pode ficar inativo. É como se fosse uma chavinha de luz, né? Você pode ter o FTO alterado e ele te levar a um maior acúmulo de gordura corporal, sobrepeso, obesidade e falta de saciedade, ou você pode desligar essa chavinha de luz com a prática da atividade física regular, de no mínimo 3 vezes por semana, de moderada a intensa. Então, eu já atendi vários pacientes que fizeram testes genéticos, que tinham essa alteração genética e nem imaginavam, que eles sempre tinham sido magros. E eles tinham feito atividade física desde a infância, os pais colocaram eles, ou tinham sido atletas mirins, ou ainda eram atletas, ou sempre praticaram atividade física de uma modalidade para outra. Nem imaginavam que tinham o gene da obesidade. E assim como eu já percebi que muitos pacientes, quando fazem só dieta, têm um resultado parcial. Se eles entram com atividade física, o resultado potencializa de uma forma que eles já relatam isso, né? Só com dieta não vai muito fácil. Se eu entro com atividade física, tem que ter atividade física. E aí a gente entra num círculo virtuoso. Porque muitas pessoas, quando cuidam da alimentação, têm vontade de fazer atividade física, e quando fazem atividade física, têm vontade de cuidar da alimentação, né? Aí um ponto do emocional. Mas voltando na questão da genética, eu relatei sobre o FTO, que é o mais estudado e que tem principal relação ali com a atividade física, porque muitas pessoas não imaginam, elas ficam pensando que é só uma questão de queima de calorias,
fazer atividade física, eu vou queimar as calorias, mas às vezes ela está tendo a possibilidade de silenciar esse gene pelo qual ela sempre foi gordinha, ela nunca conseguiu emagrecer quanto queria, né? Claro, Isso é claro. possível. A genética não é um destino, a gente pode utilizar a informação genética a nosso favor. E nesse caso, a atividade física tem uma importância absoluta. E com certeza deve existir outros genes que ainda não conseguiram ser estudados, que provavelmente também deve ter uma abordagem, deve ter a prática física deve ter né, um grande peso, talvez, né, neles. Com certeza, com certeza. Tem genes que são avaliados também para a parte de propensão a lesões, de acúmulo de lactato, de fadiga, que às vezes são fatores que dificultam a prática da atividade Sim. física regular, porque a pessoa lesiona, porque ela sente muita dor. Ela fez uma localizada, ficou 3 dias com dor porque ela não elimina o lactato, por exemplo. Isso tem influência genética também. Então, são fatores que a gente pode investigar com testes genéticos para dar um auxílio para esse paciente conseguir, tanto na alimentação quanto na atividade física, ter um resultado aprimorado, né? Já agora você falou em teste genético, por exemplo, eu estou em Portugal, eu consigo fazer esse teste genético? Quem está em São Paulo consegue falar com você e fazer tudo isso aí? Com certeza. Esse laboratório, o qual prestou consultoria, chama Biogenética, a gente tem uma sede aqui em Florianópolis e outra em São Paulo, no shopping Jardim, como é que chama? Eu sou de São Paulo, mas eu estou muitos anos sem lá. É onde tem a Academia Reboque. Acho que você Pessoal, trabalhava lá também. escreve aqui embaixo nos comentários onde é que fica a Academia Tá, Reebok. ótimo. Alguma coisa Jardim, o shopping, fugiu agora o nome. Mas, enfim, a gente tem um site, a pessoa pode pedir o kit de coleta, a gente envia pelo correio, a coleta é bem fácil de fazer, de saliva, então não precisa que algum profissional da área da saúde faça a coleta, envia o kit de volta e aí analisado esse material genético para a gente ter acesso a essas informações, tanto da alimentação quanto dessa parte de atividade física, a gente dá um suporte depois, eu sou uma das nutricionistas da equipe que explica esses resultados para que o cliente, o paciente, possa colocar em prática da melhor forma possível, né? Bacana. Então, isso é bem fácil. Quero fazer, hein? Vou fazer, hein? Vou fazer. Faz, você vai adorar. Daí você vai poder também, né, contar para os teus clientes essa diferença do fato de ter essa informação a teu favor, né? É muito bom. Claro. Sabe, tem uma história, em 2019 eu tive uma mudança aqui grande. Foi 2018, 19, mudei bem a minha vida aqui. Foi um momento que fiz uma mudança mais para empresário, não tanto como para professor. E eu fiquei mais ou menos uns 10 meses muito parado. Eu basicamente filmava uma aula ou outra, já não corria com meus alunos, até porque nesse período parei de dar aula presencial, né, personalizada. E eu fiquei uns 10 meses muito parado. Sabe que foi o ano que eu mais fiquei doente na minha vida toda. Eu fiquei imensamente doente. Eu tive uma coisa que é muito complicada. Não sei se vocês conhecem, pessoal, a doutora deve conhecer. Herpes zoster. Tive isso, baixa imunidade. Eu fiquei tão fraquinho da minha imunidade, não só pela mudança de vida, o trabalho, muita exigência, muita coisa, mas também eu fazia muito pouco exercício físico. E eu passei minha vida inteira, desde os 5 anos, fazia muito exercício. Todos os dias, né? Dando aula de zumba, imagina. Eu chegava a dar aula por dia 5, 6 aulas de zumba por dia, né? E de repente fiquei sentado como um empresário. E eu, em 10 meses, foi o ano que eu mais tive doente em toda a minha vida. Então, para vocês verem o peso que isso tem. É incrível mesmo, né? E tem a ver, talvez, um pouquinho, isso nós falamos, alimentação, a genética, o exercício físico, é impressionante. Agora tem aqui uma questão. Como é que você olha, porque as mulheres sempre dizem assim, mas eu sou mulher, eu não consigo, vocês homens são sortudos, porque os homens emagrecem mais rápido, né? É claro que a gente sabe que a mulher tem toda a parte hormonal, tem às vezes baixa massa magra, né? E isso é uma complicação que eu falo sempre nas minhas aulas para as mulheres. Vocês não devem deixar de fazer exercício com peso, ou seja, com sobrecarga, porque vão perder muita massa magra, etc. Porque a mulher pensa que vai fazer 5 vezes assim e vai ficar com o bíceps igual do Stallone, né? E não é assim. Não. Como é que você vê essa diferença e alguma dica que você possa dar aqui para as seguidoras do canal?
Perfeito. Realmente essa diferença, muitas mulheres se queixam. Eu tenho pacientes que elas vêm no consultório, os maridos resolvem meio que acompanhar e eles acabam emagrecendo mais do que elas ficam indignadas, né? Eu imagino. É uma realidade, né? Claro que, assim como a questão do gênero e dos hormônios, tem as questões individuais, assim como eu tenho muitos pacientes homens que têm esposas magras e eles que têm dificuldade em emagrecer por outras questões genéticas, ou de microbioma, ou de hábitos, enfim. Mas realmente essa diferença existe. A mulher tende a ter um acúmulo de gordura maior, naturalmente, e ela precisa também de esse percentual de gordura maior do que os homens, tem toda a questão hormonal, né? A gente também, logicamente, não tem uma facilidade de ganho de massa muscular como os homens têm, inclusive dentro disso entra a testosterona, que as mulheres temos testosterona, mas em um nível muito menor do que os homens, e quando a gente tem algum distúrbio em que a testosterona aumenta, isso causa bastantes problemas na nossa saúde, nas mulheres. E a testosterona é um dos hormônios que influencia muito no ganho de massa muscular. Então, realmente existe essa diferença. Aí vai muito do objetivo que a mulher tem nesse sentido, né? Se ela realmente está buscando emagrecimento, se ela quer uma hipertrofia, saber que vai existir essa diferença, que não é com um treininho básico que ela vai ganhar um monte de ganho de massa muscular. Tem estratégias na alimentação que podem ser feitas, em alguns casos é necessária uma suplementação extra, com certeza, claro. isso tanto para homens quanto para mulheres, mas assim, pensando em ganho de massa muscular para mulheres, tem que cuidar muito dessa parte, não só do treino bem conduzido, bem indicado para esse ganho de massa muscular, mas para também que o corpo tenha substrato para fazer mais células de músculo para recuperação muscular pós-treino. Então, isso acaba sendo muito importante. E para o emagrecimento, essas diferenças às vezes vão existir, né? Quando essa questão do casal, que a mulher tem dificuldade e o marido tem facilidade, às vezes o marido nem precisa cuidar, já é magro e a mulher tem essa dificuldade, é muito importante que eles se acompanhem e que se ajudem, né? Que haja uma parceria entre os dois, porque eu pergunto muito para as minhas pacientes assim, teu marido, ele é parceiro, ele te ajuda ou ele te sabota? Porque tem os sabotadores também, às vezes não é o marido, às vezes é um amigo. Eu pergunto para os pacientes com quem que eles moram, porque às vezes os sabotadores estão dentro de casa e às vezes não, às vezes é todo posto, não, meu marido me dá maior força, minha esposa me ajuda, enfim, existe de tudo, mas isso às vezes, e aí é outro fator que entra no emocional, é entender essa logística do casal, da família, ou se a pessoa mora sozinha, às vezes não quer cozinhar só para ela, tem muitos detalhes ali que influenciam demais na organização da alimentação e no emocional, que voltando um pouco na diferença entre o masculino e o feminino, com certeza as hormonas fazem a diferença, apesar de que cada um tem a sua individualidade ali genética, né? Claro, bacana. E agora, falando um pouquinho mais dessa parte emocional, já está provado que existem alimentos, né, que ajudam em caso de depressão, né, quando a pessoa se sente mais triste ou então mais cansada, também o emocional também afeta isso tudo. No seu consultório aparecem muitas pessoas com esse problema. Eu entendo que deve ser um pouco de tudo, né? Mas eu sei porque eu também já acompanhei algumas alunas que realmente fizeram um reforço nutricional especificamente para a depressão. Sim. Infelizmente, é cada vez mais comum a gente ter no consultório pessoas com alguma questão emocional, seja uma depressão, ansiedade é muito comum. Agora, esse ano, com essa situação toda, né, muitas pessoas com dificuldades ali frente ao isolamento, não poder ver os familiares, os idosos principalmente, que estão restritos, não podem ver os netos, não podem sair, não podem ter vida social, então está bem complexo, mas eu sempre perguntei para os pacientes emocional, uma das minhas primeiras perguntas na anamnese da primeira consulta, né? Se tem ansiedade, irritabilidade, depressão, tristeza, desânimo, cansaço, apatia, enfim. Porque isso é fundamental. A pessoa não vai conseguir fazer uma alimentação melhor e atividade física se ela não está bem emocionalmente. E isso tem que ser considerado para entrar nesse círculo virtuoso. Às vezes a gente precisa dar uma ajuda para que a pessoa dê esses primeiros passos e busque melhorar a alimentação e praticar atividade física, e essa ajuda, se não for o suficiente com a alimentação, ou se a busca de uma alimentação saudável for difícil por esses fatores emocionais, a gente pode sim utilizar fitoterápicos, que são plantas medicinais,
florais, né, de diversos tipos. Eu acabei fazendo essa pós-graduação em saúde quântica, justamente porque sempre gostei desse lado dos florais. Eu sou terapeuta holística também para poder fazer essas prescrições, né, de florais, de fitoterápicos, e que eles acabam tendo um efeito rápido para que a pessoa possa rapidamente colocar em prática a alimentação e não se frustre mais uma vez porque ela tentou e não conseguiu, porque o emocional está atrapalhando. Né? Então, realmente, isso é fundamental e buscar esse círculo virtuoso, sair do círculo vicioso, né? Eu me alimento mal, não faço atividade física, estou deprimido, estou mal e não consegue sair, né? Então, quando a gente entra do outro lado, cuida da alimentação, melhora o emocional, faz atividade física e uma coisa vai levando a outra, a pessoa vai se sentindo melhor, vai vendo resultado, aí o caminho já está traçado, né? Bacana, bacana. Nessa situação que eu comentei aqui, que eu tive, eu cheguei, acho que eu fui em 3 ou 4 médicos diferentes, porque eu tive um problema no estômago, depois eu tive o herpes zoster, e é engraçado que todos eles perguntaram o que é que você fazia, o que é que você faz, e eu contei a história. E todos os médicos portugueses disseram, vai treinar, falavam, vai treinar. Teve o último, era um senhor, eu nunca vou esquecer dele, tinha uns 70 e poucos, um médico aqui em Lisboa. Vai treinar, rapaz, vai treinar. É verdade. É o que estava te faltando, né? Com certeza. Com certeza. Às vezes a gente tem, me lembrei disso, porque no começo do teu relato, para doenças que têm algum diagnóstico, claro que não sou eu que faço o diagnóstico, o paciente já vem com o diagnóstico do médico, né? A gente busca o gatilho. Né? Às vezes, o que aconteceu 3 meses, 6 meses antes de você ter o diagnóstico? Teve alguma mudança na tua vida? Até deixa bem o paciente à vontade, se não quiser me contar nada íntimo, não tem problema, mas aconteceu alguma coisa que possa ser um gatilho que deu, né, para que isso, que claro, que não é a única causa, tudo é multifatorial. Tinha ali um terreno biológico propício para uma doença e houve um gatilho, aí ela veio. E aí a gente tem que arrumar todo esse terreno biológico, tratar o todo, e aí de novo, alimentação, atividade física, suplementação, emocional, tudo, para que se é uma doença que possa, né, se sair dela, que haja um desfecho feliz, ou que haja um controle para que ela não avance. Então, muitas vezes tem um gatilho, aí no teu caso foram coisas mais simples, se você foi treinar e resolveu, né? Mas teve uma situação, assim, que rompeu, você fazia atividade física horas e horas desde os 5 anos, de repente sentou. E aí, com certeza, para teu corpo foi o que deu o problema. E todos os médicos acertaram na resolução, né? Vai treinar. Não, foi muito interessante. Agora, nós podemos aqui deixar uma mensagem, né? Ou seja, pessoal, como vocês viram, eu falo sempre aqui, como podem ver, eu falo sempre, vocês podem e devem tomar conhecimento das coisas, aprender como é que se faz uma boa alimentação, mas sempre eu falo nas lives, quando eu dou as aulas, é importante procurar os profissionais, porque são eles que sabem exatamente como vão conjugar as coisas de forma correta, porque muitas vezes você conhece as peças do puzzle, mas o profissional sabe juntar as pecinhas todas mais rapidamente e com mais eficiência, tá? Então fica aqui o convite para vocês aqui do canal, para também, aliás, eu estava vendo aqui, deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui o seu site, penso que sim. Olha aqui, estamos aqui. Muito bem, nutricionista clínica funcional, terapeuta holística, especialista em saúde quântica e mestre em ciência dos alimentos. Olha, doutora, muito obrigado mesmo. Vamos voltar a fazer outros, não é? Com certeza. Aliás, eu vou desligar, ela sabe, porque daqui a pouquinho eu vou começar a live, né? Daqui a 20 minutos. Tem que correr para casa para pegar essa live ainda. Já vai para casa ainda? Vou para casa para fazer a live, vai dar tempo. Vou atrasar 5 minutinhos para começar. Então, pessoal, eu vou deixar embaixo do vídeo os contatos todos, tá? Da clínica e tudo certinho. E muito obrigado por você voltar aqui. Muito obrigado mesmo pela tua atenção. E vamos voltar a fazer outros, sim? Com certeza, eu que agradeço muito o convite, adorei conversar e espero que muitas pessoas possam se beneficiar com esse papo, né? Claro. E com certeza estou à disposição para outras conversas, outras lives, o que a gente for fazer. Para mim é uma honra, André, muito obrigada. Tá bom, eu agradeço também, muito obrigado, foi muito bom. Um beijo, obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.